Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Eu vou conversar com vocês hoje sobre os livros e a minha relação com os livros, especificamente os livros de engenharia. Durante a minha graduação eu adquiri muitos livros e já de início me apaixonei pela engenharia de estruturas. A partir daí eu passei a adquirir alguns livros fantásticos na sua metodologia, na sua dinâmica, nos exemplos. E a partir dali eu decidi que eu seguiria por esse caminho. Para começar, Carvalho, um livro sensacional sobre dimensionamento de estruturas de concreto, lajes nervuradas, lajes bidirecionais, unidirecionais de treliças e vigas. É um excelente livro com toda a teoria de concreto que você precisa para dar os primeiros passos e ir se aprofundando já em dimensionamento de estruturas de concreto. O volume 2, excelente livro também, fala também de lajes cogumelo, lajes nervuradas, lajes treliçadas, dimensionamento de pilares, fundações, blocos. Esses dois livros são os livros que eu estou utilizando para fazer o nosso curso que eu estou desenvolvendo de uma residência completa calculada em concreto armado. Eu tiro a teoria basicamente desses dois livros. Uma segunda série que eu adquiri também e que eu me apaixonei pelo livro foi Concreto Armado Eu Te Amo. Excelente livro do Botelho. É uma série, tá? Eu só não tenho o para concreto armado para arquitetos, mas eu aprendi muito com esse livro, a teoria. Ele faz o dimensionamento completo aqui, como nós estamos fazendo lá no curso, sem o uso de softwares, apenas teoria, calculadora, papel e caneta. Muito bom, recomendo se você quer dar os primeiros passos aí na engenharia de estruturas. Uma didática muito clara, muito objetiva. O curso do Araújo também muito bom, tá? É uma excelente aquisição. Não me arrependi de ter adquirido, aprendi muito sobre projetos de estruturas, a teoria do concreto. Tá? São 4 volumes que compõem a série e um livro especial, né, que segue os 4 primeiros, que é o como você dimensionaria passo a passo uma estrutura de concreto, também sem o uso de softwares. O Araújo desenvolveu alguns softwares dele próprios, são bem em conta se você quer aprender a teoria nos livros e praticar com os softwares para validar os dados que você vai obtendo dos teus cálculos. Eu recomendo. Vou deixar na descrição o site da editora Dunas, onde você pode tanto adquirir os livros quanto os softwares do Araújo. Super recomendo, muito bom esse livro. Outro livro excelente, sensacional, Clímaco. Projeto de estruturas de concreto, não faz o dimensionamento passo a passo de uma estrutura, mas fala pormenorizadamente de dimensionamento de vigas, pilares, lajes, também muito bom, super recomendo. Já tive a primeira edição, atualizei quando atualizou a norma NBR 6118 em 2014, super recomendo esse livro. Para você que está dando os primeiros passos em concreto armado, o Porto e a Fernandes escreveram um livro muito simples, claro, onde você pode aprender o dimensionamento de estruturas em um passo a passo bem interessante, claro, dinâmico. Também recomendo para você que está iniciando. Bom, continuando, eu vou falar agora dos livros de estruturas metálicas. Esse foi sem dúvida um dos primeiros livros que eu adquiri do Fail e, nossa, aprendi muito com esse livro aqui. Te ensina todo o dimensionamento, elementos a compressão, a tração, a flexão, tá? Vigas metálicas, pilares metálicos. Muito bom esse livro. Esse livro aqui é sensacional, tá? Do Pinheiro. Esse daqui foi o que de fato me conquistou para ser hoje o que eu sou, fã de estruturas metálicas. Defendo as estruturas metálicas, projeto em estruturas metálicas, graças a esse livro, me ensinou bastante. É um livro relativamente barato que você pode adquirir, recomendo. Faz alguns exemplos ao final do livro detalhadamente para você fazer o dimensionamento de estruturas, galpões. Esse livro aqui marcou minha vida como engenheiro estrutural.
Um livro pequeno do Chamberlain, mas não subestime esse livro. Super completo, faz o dimensionamento completo de uma estrutura também, passo a passo, você entende toda a rotina de cálculo. Um livro super atual sobre estruturas de aço, também recomendo para você. Para você que tem curiosidade sobre as especificações de aço da norma americana, do AISC, que é o American Institute of Steel Construction, aqui esse livro do Rodrigues, com ele você vai conseguir entender os termos que nós utilizamos na NBR 8800. Um livro muito bom para você que quer fazer o dimensionamento de perfis formados a frio. O livro do Paulo, eu adquiri durante um curso que eu fiz com ele. Não sei se tem em livrarias, então você precisa entrar em contato com o pessoal da Stable para adquirir, mas super recomendo, super completo, toda a teoria de dimensionamento de estruturas de perfis formados a frio estão aqui. Grande livro do Velasco, muito ensinamento aqui nesse livro, também com exercícios bem completos, simples, dinâmicos, diretos. Também te recomendo se você quer dar os seus primeiros passos no dimensionamento de estruturas metálicas. A Bíblia das Estruturas Metálicas é um livro super completo, detalhes de projeto da Pini, é um livro do Neto, excelente livro, aprendi muito com esse livro, tá? Super detalhado, super recomendo também. Esse daqui, do Belém, nossa, eu não sei o que falar sobre esse livro. A partir deles também, desses dois livros aqui, que são dois livros, eu decidi também que essa seria a minha vida. Tratar de estruturas, falar de estruturas, viver de estruturas. Foram livros que me fizeram ficar obcecado por aprender o dimensionamento de estruturas. Então aqui um edifício e aqui edifício industrial. Esses dois livros aqui, ao final dos livros ele faz um dimensionamento completo de estrutura, tá? O passo a passo, a rotina. O interessante, sem uso de software, no método raiz mesmo, calculadora, papel e caneta. Para você que quer entender as normas americanas, os métodos americanos de dimensionamento, esse livro do Segui é sensacional, tá? É um livro que está em inglês, mas toda a rotina, o passo a passo completo de dimensionamento de estruturas no padrão e nas normas americanas. Esse livro veio para mim dos Estados Unidos, muito bom, aprendi demais com ele. Luiz Simões, outro engenheiro também, esse mundialmente famoso, escreveu essa Bíblia aqui, mas esse livro também tem muita informação sobre a NBR 8800 e o Eurocódigo, né? O padrão europeu de dimensionamento. Ele vai comparando, né, as duas normas, os dois métodos, o brasileiro e o europeu, sobre o dimensionamento de estruturas de aço. Muito bom. Você acaba que aprende um pouquinho também sobre o padrão europeu, tá? Super recomendo para você também aprender sobre esse universo, essa maravilha que são as estruturas metálicas. Os últimos dois, perfis de aço laminados, né, você que sabe um pouquinho de estruturas metálicas, existem pelo menos três tipos de aço para você dimensionar estruturas: os soldados, os laminados e os formados a frio. Então, laminados e soldados é um livrinho bem completo, barato, pesquise, do Neto e Ferreira, tá? Também sobre perfis formados a frio, esse livrinho aqui, ó, é completão. Livro do Javarone, me ensina muito, me ensinou bastante. Não ache que porque você adquirir os livros, eles não vão te ensinar depois de tê-los lido. Tem muita coisa que você vai redescobrindo com as releituras. Esse livrinho aqui me ensina bastante. Super recomendo também. Continuando, eu tenho dois livros do Yopanan que são sensacionais também. Um fala sobre fundações, exemplos de dimensionamento de fundações. Super completo esse livro. Velhinho Yopanan, ó, sensacional você. O outro, ele faz um apanhado de 3 tecnologias de construção: aço, concreto e madeira, e faz o dimensionamento para as 3 opções da mesma estrutura. Se você optasse por uma estrutura metálica, o dimensionamento é esse.
Se você optasse por uma estrutura de concreto, o dimensionamento seria esse. E se você optasse por uma estrutura de madeira, a rotina seria essa. Super recomendo, um livro barato, mas de conteúdo sensacional. Um livro que fala generalizadamente sobre estruturas de concreto, ele vai te mostrar pormenorizadamente detalhes de projeto, de execução. Muito bom esse livrinho aqui. Um outro livro de fundação do Urbano, completão, excelente livro, recomendo. Falando sobre pré-moldados, não existe hoje no Brasil um livro tão completo quanto esse. Sobre teoria do concreto pré-moldado, dimensões, formas de execução, fabricação. Não é muito completo quanto ao projeto, tá? Mas concreto armado não tem muito segredo. Muito bom esse livro. Vamos falar agora sobre uma paixão, que são as estruturas de concreto protendido. Cada vez que nós evoluímos enquanto sociedade, a gente exige mais e mais dos materiais. E o concreto protendido tem suprido essa exigência, vencendo vãos maiores, elementos mais econômicos, estruturas mais robustas, você alcança com o concreto protendido. E esse livro do Schust, eu sou suspeito de falar. Esse livrão aqui é sensacional, aprendo muito com ele, já li e estou relendo, assim, fazendo os exercícios, super recomendo. Você aprende muito com esse livro. Um outro livro de concreto protendido, do Bouchamp, completão, também você aprende também muita coisa sobre o concreto protendido, sobre execução, sobre a teoria do concreto protendido. Um livro do Schoff Bonilha, completão, para você entender o concreto protendido, as formas de execução, a metodologia, a montagem, os cuidados e especificações de projeto, adquira esse livro aqui. Aprendi muito com ele. E para fechar, esse livro é um livro sobre a norma australiana, mas muito bom, completo. Você entende bastante sobre o método deles, australianos, de desenvolvimento de estruturas, a metodologia. Para você que tem aí pretensões de, por exemplo, entender, viajar e trabalhar em países de língua inglesa, a literatura é outro nível, tá? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, por exemplo, eu não quero ficar para trás e também sugiro que você não fique. Vá entendendo os padrões internacionais, porque praticamente nós importamos as tecnologias, os métodos. Então, para você não ficar para trás, veja o que está acontecendo lá fora, quais são os métodos, o método de ensino, o método de abordagem. Tem muita coisa no exterior que agora está chegando no Brasil, então para você entender, não ficar desatualizado. Também tenho livros sobre alvenaria estrutural, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrá-los em uma outra oportunidade. A dica aqui é: não deixe de se atualizar em momento algum. Não ache que é um conteúdo irrelevante porque você tem intenções de seguir por outro caminho na engenharia civil. Também fiz muitos cursos com alguns canais, cursos excelentes na área de concreto protendido, estruturas metálicas. Eu recomendo hoje para você 3 deles: o canal da engenharia, o clube da estrutura e o grupo HCT. Vou deixar aqui embaixo para você conhecê-los, mas aprendo muito com eles, aprendi bastante com alguns cursos que eles oferecem. Os livros, sem dúvida, formaram 90% do que eu sou hoje enquanto engenheiro civil. Me ajudam, me auxiliam, tiram as dúvidas. Então, por esse vídeo é isso. Agradeço a sua atenção. Desejo a todos bons estudos, foco nos estudos, disciplina, persistência. Acredito no seu sonho e a gente se vê na próxima.